Bom, novamente, todos, sejam muito bem-vindos aqui. Vamos continuar o nosso primeiro simpósio de epilepsias raras, da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Neste momento, nós iniciaremos o terceiro painel deste simpósio, lembrando a vocês que, durante a exposição dos nossos convidados, vocês podem fazer perguntas, só virar o celular aqui para esse QR Code, perguntas. Podem também, quem não conseguiu o QR Code, fazer a pergunta pelo celular, pode fazer a pergunta por escrito e encaminhar aqui para a nossa equipe. Daquele lado, e depois também, nós temos um QR Code da pesquisa da ABE, que é muito importante que todos respondam. Quem responder essa pesquisa da ABE vai, ao final, hoje, do encerramento, inclusive ganhar um brinde. Aviso também, lembro que, depois desse painel, nós teremos uma premiação e, no final da premiação, nós teremos o sorteio do tablet Samsung, para todo mundo que estiver aqui, obviamente. O número para o sorteio está anotado no crachá de cada um, ok? Bom, nosso terceiro painel, antes eu quero só registrar aqui o meu agradecimento em nome da ABE, em nome da ABR de Raros, o apoio que nós recebemos dos nossos patrocinadores e apoiadores. Patrocínio Platinum, Praxis e UCB, patrocínio Silver, Livanova, Easy Labs e Biocodex, e ao apoio da Febra Raras, Casa Hunter e ao voluntariado da Escola Paulista de Medicina. Um agradecimento especial de coração a cada um de vocês aqui presente nesse nosso primeiro simpósio. Convido para compor este terceiro painel, que vamos abordar a questão dos desafios para fomentar a realização de pesquisas científicas e ensaios clínicos no Brasil, ao palco, Ana Carini, mãe do Rafael e presidente do Instituto DAF1 Brasil. Doutora Daniela Bezerra, neurologista infantil, epileptologista, mestre em Ciências da Saúde, diretora técnica da ABE. Ela vai coordenar este nosso painel. Por favor, doutora Dani. A doutora Kete Valente, que participaria desta mesa, teve um problema familiar, pede desculpas, infelizmente ela não poderá participar conosco, mas eu tenho o prazer de convidar para substituí-la o Dr. Lécio Figueira, vice-presidente da ABE. Por gentileza, também ao palco Márcio Souza, presidente da Praxis Precision Medicine. Grace Causo, mãe do Francisco e presidente da SCN2A Brasil. E convido ainda o João Batista da Silva Júnior, gerente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Passo a palavra agora à doutora Dani, que coordena este painel. Bom dia a todos. É um prazer enorme, né, estar reunido aqui com uma mesa tão importante, com abordagem, as anteriores também muito importantes, mas a nossa abordagem hoje, nesta mesa, trazer, além do olhar técnico, né, das pesquisas, um parecer da nossa vigilância sanitária, né, um pesquisador, que, no caso, o Lécio também é um pesquisador, está representando a professora a doutora Kete Valente, e o olhar, né, das famílias, né, que é uma das coisas mais importantes, porque o objetivo de tudo isso são elas, né? Então, eu acredito que essa mesa ela vai acalentar os nossos corações e, acima de tudo, trazer toda a firmeza técnica de que a gente precisa para compreender esses processos, que são processos difíceis,
burocráticos, mas que visam, acima de tudo, a eficácia, a segurança e a taxa de retenção, ou seja, o tempo que essas estratégias de estudos clínicos fazem com que a comunidade possa usar essa estratégia e manter essa estratégia como realmente uma eficácia de taxa de retenção, ou seja, as pessoas continuam usando essa estratégia e mantendo a eficácia. Então, para a gente começar, bom, o que eu acabei de colocar em relação à questão da ABE, e quando a gente fez a montagem desse painel, eu achei de extremo bom tom de que eu cedesse os meus minutinhos para que as outras pessoas falassem. Eu acho que é uma mesa muito corrida. Eu entro na casa da maioria das pessoas pela Associação Brasileira de Epilepsia todo mês. Então, eu falei, meu espaço de voz está garantido, né? Então, eu preciso ceder esse espaço para as pessoas que estão aqui. Então, eu vou passar para a primeira palestra, por favor. Muito obrigada, doutora Dani. Teremos, no final, um espaço para perguntas e considerações. Passo a palavra agora a Ana Carine, mãe do Rafael e presidente do Instituto DAF1 Brasil. Alô? Oi. Meu nome é Ana Carine, né, como a colega já falou. Eu sou presidente do Instituto DAF1. DAF1 é uma das síndromes raras, né? E a gente, há pouco tempo, passou a se chamar também DAF1 e autismos sindrômicos, porque a gente começou a ver que as outras síndromes dentro do espectro do autismo também têm semelhanças com a gente e interesses também, né? Assim, tanto interesses em pesquisa quanto interesses de compartilhamento de informação. E aí a gente conheceu também a ABE, fizemos uma parceria com a ABE, e o grupo de encefalopatias, porque a epilepsia é algo muito presente, né? Eu fiz a exemplo do Dr. Lúcio, né? Dr. Lécio, desculpa. Não me bata, Dr. Lécio, por favor. Porque foi o mesmo erro que o primeiro presidente. Eu respondo por Lécio, Glécio, Clécio, Décio, Aécio, qualquer coisa. Lúcio também, tá? Desculpa, doutor Lécio. Eu fiz a exemplo do doutor Lécio. Também um resumo, eu já tinha matado o resumo para o Daniel, né? Mas eu falei, vou ter que botar num PowerPoint, porque senão eu vou me perder. Mas eu preciso marcar algumas coisas que eu anotei aqui das outras palestras e que me chamaram muita atenção, né? E eu acho que, como família, né, e como mãe do Rafael, que tem 16 anos e que convulsiona diariamente há 8 anos, né, a fala da Liane de Dravê me tocou muito, nesse sentido, dessa contagem aqui, né, que eu ainda conto, né, e eu sei, eu imagino o que é para quem vive, né, com as crises convulsivas, não saber o que fazer ainda, né? Acho que a voz da Liane foi uma voz de nós todas, né, mães e pais, e aí eu falo do Daniel, que é o nosso referencial aqui, né, porque se eu estou aqui, se eu dormir essa noite em São Paulo, meu marido dormiu com meu filho em casa para socorrê-lo, né? Então, assim, temos mães e pais envolvidos, sim, né? E é aquela história, né, que a deputada falou, né, de que nós gostamos de sair de casa. Eu acredito que nossa amiga Carol ali também pode me confirmar. Não, a gente, se pudesse, a gente não viveria essa dificuldade de deixar os nossos filhos, né, lá com as dificuldades para estar aqui discutindo política ou discutindo ciência, né? Então, por isso, o Instituto DAF1, e aí em parceria com a ABE, foca só em pesquisa, sabe? É porque aquele negócio assim, a gente chega num momento em que, se a gente não tiver uma resposta, a gente não tem muita coisa, que é assim, a gente precisa de respostas, sejam elas da ciência básica, translacional, da ciência aplicada, da ciência clínica, mas a gente precisa de alguma resposta. Não é só dia de conscientização que faz com que os nossos filhos vão parar de convulsionar, né? Então, a gente precisa de pesquisa. E nós somos famílias, né? E aí, a gente escuta jornal. Em geral, a gente assiste televisão e a gente fica sabendo de umas palavrinhas aí que são bem do mundo científico,
né? E, inclusive, não só sabemos das palavras, como sabemos também, e aí eu acho que é bom aqui compartilhar com as famílias, né, que a gente é uma dor compartilhada, né, de que os pesquisadores têm medo, às vezes, das nossas paixões, né, da nossa, como foi falado aqui pelo doutor Luiz Augusto, não foi? Luiz anterior, que a gente vive muito pela emoção, né, e a gente precisa botar a razão também, mas a gente sabe disso. Mas a gente não tem como abrir mão da nossa emoção, porque não tem como, né? A gente vive isso. Mas a gente escuta falar de terapia gênica, a gente escuta falar de antissense oligonucleotídeo, que é o ASO, microRNA, anticorpo monoclonal e todas as terapias-alvo. E a gente cria as expectativas nossas, né? Será que, né, alguma dessas coisas vai funcionar para o meu filho? Será que alguma dessas coisas vai tratar ele? Né? Será que vai dar uma qualidade de vida melhor? Será que um dia a gente vai ter o direito de morrer? Todas essas falas que a gente convive. Mas a gente também tem, digamos assim, a nossa consciência, eu acho bom dizer isso para os pesquisadores, que também são familiares, que a gente sabe que a ciência não vai estalar o dedo e resolver a nossa vida em 5 minutos. Né? E a gente tem essa consciência, a gente pode conviver com isso, a gente só quer participar e falar. Pelo menos lá no Instituto, essa é a nossa filosofia, e a gente lida muito com a pesquisa, lida muito com os pesquisadores. E eu falo isso para eles com muita tranquilidade. Eu acho que eu falei para o João ontem, assim, expectativas, eles têm medo da nossa expectativa, né? Medo da gente ficar assim, naquela frustração, da gente se frustrar porque a pesquisa foi e não respondeu nada. Eu falei, tá bom, a gente sabe que a nossa expectativa é grande, mas ela já é grande. Ela já existe, não tem como apagar ela. E as frustrações a gente já vive todos os dias. Né? A gente já vive quando a gente tenta uma medicação e não dá certo, quando a gente tenta a segunda medicação e a gente não dá certo, a gente tenta uma coisa e não dá certo. Então, a gente vai ter que cair e levantar várias vezes. A gente só quer continuar participando. Então, eu botei aqui algumas palavrinhas, e eu posso contar uma história que... A primeira consulta no geneticista lá em Brasília, eu sou de Brasília, que eu fui, eu levei uma matéria de jornal, né? Que era para o Shank 3. Quem é que está aí? Shank 3 ali, Fela McDermott. Falei, doutor, não posso falar o nome do doutor. Doutor, estão fazendo terapia gênica para Shank 3. O que o senhor sabe sobre isso? Ele, você é Shank 3? Não, eu não sou o Shank 3. Shank 3 é a nossa amiga Cláudia. E a amiga Ellen, que vai estar depois também. Que está online, eu acredito. E a Flávia também. Eu não sou Shank 3, eu sou DF1. Mas eu queria saber como é que funciona. Eu queria saber como que está a pesquisa. Eu queria saber o que é que vai fazer, quais são os próximos passos, qual a expectativa, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos? O que está acontecendo? Eu queria saber um pouco mais. Né? Então, isso é um pouco o que as famílias querem. Ixi, gente, acho que eu fiz foi... Desliguei. Voltei. Então, aqui é isso, entende? A gente precisa viver também um pouco da esperança. E não sou só eu. Eu botei só alguns nomes, porque eu fiz correndo, não consegui colocar todos. Mas isso aqui é algumas das letrinhas que eu passei a conhecer pessoalmente. Né? Eu já conhecia algumas antes de eu ter o diagnóstico, mas depois a gente passou a conhecer pessoalmente, e viram amigos e amigas, e a gente começa a ver, nossa, eu queria estar no ponto do Daniel lá na pesquisa tal, eu queria estar testando o ASO lá no... Entendeu? Eu queria estar falando... E aí, essa nossa expectativa não é só minha do DF1, né? É de todas essas letrinhas, é de todas essas pessoas que querem ter alguma resposta. E eu estou passando para trás de novo. Mas como acessar esse conhecimento e esses avanços? E aí, esse rapazinho aí, eu acho que é a imagem que mais pode, esse desenho, né? A imagem que mais pode dizer o que eu posso trazer de dor das famílias com quem eu convivo, que foi que o Daniel pediu para que eu trouxesse, né? Dor das famílias com quem eu convivo, tanto no Instituto quanto fora do Instituto, das outras síndromes e das outras associações que têm se aproximado de nós. Como acessar a isso? Que é o que eu queria que aquele médico me respondesse, e ele não conseguiu. Claro, tudo bem, tranquilo. Ainda somos amigos até hoje. A gente ainda bate papo de boa. Né? Hoje ele acompanha o Instituto, a gente, né? Mas hoje a gente procura que a gente tenha acesso a isso. E no Brasil não existem só... E eu vou voltar aqui. Não existe só Angelman. Né? Não existe só Angelman. Né? Se a gente for considerar... E eu estou dizendo com respeito e com, né, admiração pela estrada que Angelman tem, de anos de pesquisa.
né? Mas se a gente for considerar que são 5 mil doenças raras, sei lá quantas do neurodesenvolvimento, quantas não sabem nem qual é o canal se é o canal de sódio, se é o canal de potássio, se é o canal de cálcio, né, que está afetado. A gente não sabe lá no DF1. Né? Então, em tese, você tem muitas outras que você precisa saber o mínimo, e todas essas informações são muito importantes. Então, essa proximidade, que nos Estados Unidos, e eu não é endeusando, mas nos Estados Unidos as associações financiam pesquisa, as associações participam da pesquisa, as associações organizam seus dados para fornecer para a pesquisa. Por que no Brasil não pode ser assim? Por que a gente só tem que participar dos ensaios clínicos, que eu aprendi também com o João ontem, a diferença das pesquisas clínicas para os ensaios clínicos? Por que a gente tem que esperar estar lá na terceira fase? Por que a gente não pode começar aqui no estudo funcional? Né? Eu sei que tem outras que já estão mais à frente e a gente vai seguir os passos dela, mas a gente também tem aquelas que estão atrás e que não sabem o que está acontecendo com seus filhos e não sabem o que fazer. E que, às vezes, nem o canabidiol também responde, né, os nossos cuidados. Então, aqui tem uma foto de uma família nossa, da F1, que eu acho fantástico, porque tem um pai e uma mãe e o nosso rapazinho ali, que está com 18, mais velho do que o meu. Não é o meu, não. Né? Esse é o Alexandre. E aí eu coloquei aqui um pouco do que eu acho, do que a gente tem visto de anseio. Né? A gente sabe que existe pesquisa básica. O que é pesquisa básica, gente? É pegar e entender isso que eu falei agora, cálcio, potássio e sódio. Tem coisas que não sabem. Tem pessoas que não sabem. Eu não sei se eu estou dando o remédio certo para o meu filho. Meu filho ainda convulsiona. Na verdade, eu não sei, não é que eu não sei. Eu sei que eu não estou dando o que ele precisa, porque eu não sei o que ele precisa. Isso é pesquisa básica. E eu preciso dessa pesquisa básica. Pode ser que Angelman já saiba, pode ser que a CN8A já saiba. DF1 não sabe, CUL3 também não. Myre também não, que são outras síndromes. Né? Moat-Wilson também não sabe. Então, a nossa amiga Kelly da SYNGAP1 já sabe, na prática, a história de vida natural do SYNGAP. Né? E ela quer já, e eu acredito muito nas famílias, que tem uma medicação específica para SYNGAP. E provavelmente tem, a doutora Cat acompanha a pesquisa de SYNGAP. Não é isso? Mas para a gente ainda não tem também. Né? Então, assim, cada um de nós está em uma parte da ciência, e a gente precisa, como família, entender, mas se ninguém explicar para a gente também não vai saber entender. Né? O que é translacional? A translacional é que pega esse conhecimento de cálcio e bota lá para testar o medicamento, para ver assim, se cálcio funciona, se é o canal de cálcio, será que a fenitoína, né, eu esqueci o nome comercial, Indantal, se o Indantal funciona, isso já é o pensamento de um pesquisador que vai olhar aquela pesquisa básica e vai dizer, será que a gente vai para uma pesquisa clínica? Será que a gente... Aí, sim, na pesquisa clínica já é o tratamento, a cura, o teste. Né? Então, mais ou menos isso. Podem me corrigir os profissionais aqui da mesa, se quiserem. Né? Então, assim, eu coloquei aqui alguns conhecimentos que a gente precisa saber como família e que, assim, por mais que a gente saiba que existe um conhecimento que talvez a gente não consiga alcançar por sermos famílias, né? Temos cada um a sua formação e a gente não tem a obrigação de saber que ASO, antes, oligonucleotídeo, a não ser que a gente vá e procure. Mas a gente pode saber, por exemplo, essa questão do cálcio. A gente pode saber que uma história natural da doença é saber o que vai acontecer aos 10 anos, aos 20 anos. Né? Será que corre o risco de uma gastrostomia? Será que não? Será que a gastrostomia pode ser revertida? Será que não? Será que a gastrostomia pode ser expulsa? Será que não? É coisas que a gente precisa... Isso é a história natural da doença, é um outro tipo de pesquisa. Né? Os endpoints, as bases moleculares, o que acontece. E, sim, se o canabidiol funciona, quais são a descrição... A gente não quer só a descrição de sintomas, né? A gente quer também um pouco mais aprofundado. Pelo menos isso é o que a gente trabalha por lá. E que eu gostaria de deixar aqui como recado, digamos assim. Porque quando a gente fala de testes clínicos, né, é importante falar de testes clínicos e todo mundo quer chegar nos testes clínicos, mas é importante também não esquecer aqueles que estão de olho nos que estão nos testes clínicos e que precisam ainda da ciência básica. Né? E a gente está aqui para investir. O Instituto já investiu muito dinheiro de arrecadação de pais mesmo, então assim, a gente tem essa capacidade, está ali a nossa doutora Juliana, que está ali para não me deixa mentir, que a gente acompanha as nossas pesquisas de passo a passo. Temos hoje uma rede de pesquisadores
graças a Deus, porque me incomoda quando se fala, mas aí não tanto aqui nas encefalopatias, mas lá nos autismos, que se fala muito de pesquisa só na educação, mas tem que ter pesquisa na medicina, na biologia, na biomedicina, não pode ser só pesquisa em educação. A gente já tem lá no Instituto uma rede de pesquisadores, né, de USP, Unicamp, Universidade de Brasília, Pelé Pequeno Príncipe, pessoas de referência no Brasil e que estão interessadas em fazer, no Brasil, essa ciência de ponta. E as famílias estão interessadas em estar próximas, né? Eu acredito que eu esteja aqui como voz de todos que querem, porque eu vejo os olhos brilhando, como naquela fotinho ali, querendo alcançar, todo mundo quer alcançar a sua estrelinha, né? E eu acho que o mínimo que a gente tem é o direito de saber, de ter essa proximidade com a ciência. Desculpa se eu falei demais, eu acredito que eu passei seu tempo, ainda tomei seu tempo, desculpa. Muito obrigada, Ana Karine. Teremos mais espaço ao final do painel, tá bom? Agora, eu vou passar a palavra para a doutora Cat, não, doutor Lúcio, não, ou doutor Lécio Figueira, por favor. Já deu para ver que não é a Cat, né? Mas eu vou tentar substituir ela minimamente à altura. Eu vou aproveitar para falar uma coisa pegar um gancho que a Ana Karine colocou, que eu acho que uma coisa que, como médico, eu percebo que as coisas não encaixam, assim, da expectativa da família para o médico. Assim, eu não sou muito velho, né? Acho que dá para perceber. Mas quando eu aprendi neurologia, aprendi epilepsia, tinha 2 encefalopatias epiléticas, Lennox-Gastaut e West. Só. Então, assim, todas essas sopas de letrinhas que vocês estão falando aqui agora, isso tudo aconteceu nos últimos anos. E isso é muito específico. Um neurologista não consegue saber isso que você quer que ele saiba. Não, um neurologista ele não consegue. Ele não consegue porque ele tem que saber esclerose lateral amiotrófica, ele tem que saber esclerose múltipla, ele tem que saber Parkinson. Não cabe na caixinha tudo isso junto. Então, assim, o primeiro ponto dessa coisa que eu acho que é importante é que, assim, para alguém conseguir dar essas respostas que vocês querem, tem que ser alguém que fez neurologia pediátrica, e se especializou em epilepsia, e faz epilepsia de ponta. Não é muita gente que consegue fazer isso. Não sei quem trabalha, se concorda com o que eu estou falando. Então, assim, a primeira coisa é isso, assim, vocês estão pedindo, não está errado a pedida, não vocês entenderam, mas, assim, nós temos esses profissionais, assim, sabe, essa formação, essa quantidade. Aí depois nós vamos para o segundo desafio. Quanto tempo, além da formação e da dedicação, que para poder formar esse profissional, ele precisa ter dedicado a cada consulta, a cada família, poder dar essa resposta? Isso é muito tempo, tá? Isso não é o tempo normal que a gente é solicitado, ainda mais se você não está no sistema público, no SUS, no mesmo sistema privado, que o cara te deixa. Se você fizer uma consulta do tempo que vocês vão ter por convênio, se você estiver atendendo por convênio, a gente manda embora na semana seguinte, tá? E se for no SUS, o gestor vai te chamar na sala dele para te chamar a atenção que você está atrasando as consultas para ver. Então, assim, nós temos um problema. E quem vai resolver isso não é o médico, não sei se entenderam. Vocês vão ter que demandar isso, mas não brigando com o profissional, querendo que ele fique mais tempo, mas que ele tenha esse tempo para poder fazer isso. Que tenham profissionais para poder fazer isso. Vocês entenderam a mensagem? Assim, tem um problema nessa equação, e a solução, em geral, vocês olham para a gente, mas eu não sei se os colegas, que assim, a gente precisa de vocês. Vocês têm que demandar isso, mas não do médico, mas do sistema, que o sistema abarque essa questão toda. Então, colocado isso, a gente tem um desafio grande, que acho que a gente precisa, a gente quer dar essa resposta para vocês. Eu fico sempre com essa sensação de que eu não entreguei, às vezes, tudo que a família quer colocar. Mas, assim, o sistema é complexo e o sistema faz com que
a gente tenha. Tem várias pesquisas mostrando que neurologista é uma das especialidades médicas mais frustradas, entendeu? Que tem menos satisfação com a carreira por conta disso, tá? Vocês depois podem olhar, acho que parte é por conta disso que a gente está passando aqui. Mas colocado esse ponto, só para vocês refletirem, eu vou dar uma diquete agora, entendeu? Eu vou mostrar a aula dela para vocês. Então, assim, falando de pesquisa clínica, isso é uma coisa bem desafiante no Brasil. A doutora Cat é dentro dessa questão de epilepsias raras, quem mais tem feito isso de longe, e ela colocou alguns pontos que eu acho relevantes aqui, de colocar que a gente tem alguns desafios. Assim, a burocracia para conseguir fazer uma pesquisa não é pequena. Aprovar um projeto de pesquisa, escrever, submeter ao comitê de ética, ter essa aprovação demora. Tem uma questão de que, às vezes, o projeto vem de fora do Brasil, com um padrão, e o padrão não é o mesmo que tem no Brasil, tem que mudar essa questão toda, então são desafios. Tem que melhorar os sistemas todos, tem que integrar mais a questão dos comitês de ética, tem que acelerar o processo. Assim, muitas vezes, os comitês de ética, quem faz isso, trabalhando no comitê de ética, faz isso voluntário, não é uma pessoa contratada, ele não tem um tempo para isso dentro da universidade. Então, assim, entendo que é um trabalho voluntário que alguns colegas médicos ou da área da saúde fazem nesses comitês. Então, assim, tem um monte de desafio nessa história toda de modernizar e de alinhar o que a gente faz no Brasil com o que faz fora, porque a pesquisa que é feita hoje em dia em vários países, até porque é interessante que ela seja feita ao mesmo tempo em vários países, porque ela responde de uma vez só. Porque senão fica aquela pergunta de algumas pesquisas, funciona numa população branca americana, mas funciona na população brasileira, que é mais oxigenada? Não sei, entendeu? Então, é interessante fazer em várias populações, vários países ao mesmo tempo para isso. Tem a questão da desigualdade regional, no Brasil é muito claro isso, tem alguns lugares que tem muito recurso, tem outros lugares que tem muito pouco recurso tecnológico, então são limitações, então tem que investir mais em infraestrutura, tanto na parte pública quanto privada. Hoje em dia as parcerias às vezes são interessantes para isso, e ter centros mais adequados. Aí vai outra pergunta para vocês, assim, quantos centros de epilepsia tem no SUS no Brasil funcionando? Vocês entenderam assim, você pega lá no Sul, em Porto Alegre, aí depois Curitiba, até onde eu saiba o FPR está fechado, a vídeo-EG deles, eles estão desativados. Goiânia fazia pelo SUS, não faz mais. Aqui em São Paulo, todo mundo perdeu a operacionalidade durante a pandemia e não conseguiu retomar, do mesmo jeito que antes. E para o Norte e Nordeste não tem, né, no SUS. Então, olha a dificuldade de fazer uma pesquisa em que você precisa de, pelo menos, estou falando na parte básica, para o diagnóstico de epilepsia, né, para depois ir para a pesquisa. Então, é tudo isso. Então, dificuldade de profissional que está acostumado a fazer pesquisa, e no SUS, em alguns lugares, roda muito. Vocês devem já ter vivido isso, você vai um mês, tem um médico, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano você vai de novo, já é outro médico diferente. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa naquele lugar, não dá para ficar retreinando o médico toda vez. É muito difícil isso, entendeu? Então, é a limitação. Então, tem que ter formação, tem que ter investimento para manter esse profissional. E aí entra numa das questões que é até essa questão da contratação do SUS. Não existe no SUS carreira médica. Não tem progressão de carreira para a pessoa realmente. É muito diferente do judiciário. Isso é muito injusto, assim. Por que no judiciário pode se pagar mais e ter uma carreira melhor? A medicina não é tão importante quanto o judiciário é mais importante, porque se o judiciário for mais importante, pode ficar igual está agora, entendeu? Mas tem um desbalanço aí. Só para dar um exemplo, nada contra o judiciário, o problema é a medicina não ter o mesmo peso, entendeu? Não conseguir ter essas questões todas. Então, perspectivas, assim, o Brasil tem que virar um polo, sim, de pesquisa, porque é um país grande, a gente tem muito paciente, então é muito fácil de recrutar e fazer um estudo no Brasil, porque você teria muito paciente para isso. Então, assim, a gente sim, um país interessante para ter pesquisa, mas tem que ter incentivo para isso, entendeu? Por que é interessante? Porque tem diversidade genética, tem muita população, e aí, como a gente tem menos estudo no momento, fica mais fácil de conseguir recrutar pacientes. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, às vezes, vários estudos ao mesmo tempo acontecendo, e o paciente já está num estudo, ele não pode entrar no outro, em 2 ao mesmo tempo. Então, o Brasil entra nessa questão toda. Se puder fazer conseguir botar o estudo no SUS, melhor ainda. A gente tem um monte de centro de referência. Então, assim, não tem por que não acontecer, assim, do ponto de vista teórico, porque a gente tem tudo para poder fazer isso em termos de paciente e de instituições. Então, essas instituições têm que ser fortalecidas.
Muitas já fazem pesquisas, mas assim, dá para fazer muito mais. A gente tem pesquisador qualificado para isso, gente que sabe o que fazer. E a gente tem uma lei muito boa. Então, acreditem, assim, o Brasil, em termos de legislação, o João depois pode comentar mais sobre isso, mas assim, a nossa legislação é muito boa em relação a proteger vocês, os teus filhos, a sua família, de que ele não seja submetido a um experimento, a um estudo que bote ele em risco, entendeu? Isso vocês podem ter certeza, isso até é tão bom quanto, ou talvez até melhor que na América, do que Europa. Então, a gente tem uma legislação boa, esse não é o problema, entendeu? Tem a questão ética toda regulatória por trás, as travas são outras em relação a acontecer. E, por fim, um dos pontos importantes é que, assim, como o real está muito desvalorizado, fica fácil fazer pesquisa no Brasil, porque é muito mais barato, né? A pesquisa aqui no Brasil sai mais barata do que fora, pelo custo do real em relação aos outros, então o câmbio ajudou nessa questão. A gente tem vários perfis de doenças, além de doenças genéticas, a gente está falando aqui, mas doenças infecciosas, crônicas, e, nesse momento, a gente está subrepresentado nos estudos internacionais, então é importante que a gente participe mais. E aí é um potencial muito grande para a empresa que tiver um remédio, um medicamento, uma terapia gênica, um ASO, que seja aprovado, o Brasil vai ter muito paciente, vai ser um baita mercado para eles. Então, eles teriam interesse, sim, que a gente participasse. E a gente percebe, e o que a gente está vendo aqui hoje, que a população, as pessoas estão motivadas a participar desses estudos, eles querem esses estudos. Então, o que a gente precisa melhorar um pouco mais e ajustar melhor esse ambiente regulatório, a aprovação ser um pouco mais rápida, de fazer com que a regulamentação brasileira seja mais parecida, ou seja, igual ao que acontece na Europa e nos Estados Unidos, para ficar fácil do estudo vir e entrar logo no Brasil, não precisar para o Brasil adaptar o estudo, tentar acertar essa questão regulatória do que foi proposto. Acreditem, isso é uma trava, depois o Márcio possa comentar isso, assim, dessas diferenças de lei de um país para outro. E essa colaboração de integração com redes vai fazer com que a gente tenha acordos melhores e consiga colaborar e fazer com que a pesquisa suba. No final, a ideia é ajudar as pessoas e melhorar isso tudo. Então, eu fiz um resumo mais rápido, com a doutora Cat ia falar muito mais do que eu falei, mas assim, que o ponto é que tem muita oportunidade para a pesquisa do Brasil. Isso está começando a ficar mais, está fervendo um pouco mais o caldo, a gente está começando a ter mais pesquisa, e espero que, ainda mais com o apoio, acho que a Ana Karine falou, acho que é importantíssimo, assim, se as famílias ajudarem a estruturar mais essa questão e dar apoio, talvez a gente consiga pressionando, porque é o que eu falei, não sei se entenderam a ideia, que assim, não é só uma questão do médico querer ajudar e de fazer as coisas. É muito importante que vocês, do outro lado, façam a pressão para que o sistema entenda que isso é importante, que isso é necessário. Muito frequentemente na cabeça do médico está lá que é importante sim fazer isso para a pessoa, mas a gente às vezes não é um motor para conseguir mudar tudo isso. A gente precisa da pressão popular, de que vocês exijam, que vocês demandem isso. Então, essa junção das famílias com a gente, acho que é a combinação perfeita para poder fazer as coisas acontecerem. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigada, doutor Lécio. Agora a palavra da Grace Causo, por gentileza. Boa tarde, tudo bem? Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, de cabelo liso, até um pouquinho abaixo dos ombros, tenho mais ou menos 1,70 m de altura, 1,72 m, tenho olhos castanhos, e sou mãe do Francisco, que tem SCN2A, e da Júlia, que é neurotípica, esposa do Ricardo, estão todos aqui. Sou presidente da Fundação SCN2A. Não sei se as pessoas sabem o que é SCN2A aqui, mas é uma alteração no canal de sódio, né, onde as crianças que nascem com isso, elas têm crises convulsivas de difícil controle. São duas situações, né, de ganho de função e perda de função. Quem tem ganho de função absorve bastante sódio os neurônios e isso acaba dando muita crise convulsiva, né? O meu filho Francisco chegou a ter mais de 200 crises convulsivas por dia. E tem a perda de função que causa convulsões com
pouquinho mais tarde, e autismo, né? Eu resolvi criar a fundação com o seguinte intuito: para que as pessoas que estão hoje com a gente na associação não passem o que eu passei com o meu filho, né? Então, o nosso intuito foi trazer acolhimento, trazer um letramento, né, que é o quê? Poder explicar para as famílias, não só para as famílias, né, para a comunidade SCN2A, que nós chamamos de comunidade, porque nós chamamos de família mesmo, porque nós somos muito unidos. Trazer esse letramento, essa troca de experiências, né, porque cada criança tem uma particularidade, não é que ele tem SCN2A, cada um tem a mesma coisa. Não, é muito particular cada criança. E a gente tem esse propósito, que é o meu propósito de vida, né? Depois que eu tive a grata surpresa de ter um filho, porque a gente acha que a gente vai para a maternidade ter filho e vai para casa depois, né? Só vamos ter alguns perrenguezinhos, não que isso seja um problema, mas quando você começa a perceber que você tem um filho ou uma filha, enfim, no meu caso, um filho com uma doença rara e grave, você começa a perceber. Eu acho que o primeiro ponto para nós, como família, foi entender o que ele tinha, que foi feito o exoma quando ele tinha 20 dias, depois de ele ter 2 paradas cardíacas, trombose, uma série de questões, mas depois que a gente descobriu, foi muito mais fácil, né? E uma outra questão que eu acho que é muito importante é aceitar, né? A gente tem que aceitar e ter muita resiliência, né? Porque assim, eu tenho um filho atípico, tal, que tem crise convulsiva, e também estar preparado para que as pessoas falam para a gente, né? Seu filho vai falar? Seu filho enxerga? Seu filho vai ficar com o pescocinho durinho em algum momento? E aí eu penso, depois que a gente, né, passa por tanta coisa, essas pessoas que estão perguntando isso, elas não estão perguntando por maldade. É que elas não sabem também, né, como lidar com esse tipo de situação. Então, nós criamos a SCN2A para poder trazer acolhimento, poder trazer amparo, poder trazer um letramento e com um grande intuito, que eu sempre escutei na minha cabeça, que eu sou uma pessoa muito positiva. O não, para mim, é meio difícil. Se alguém fala... Eu perdi a conta de quantas vezes falaram para mim, eu não sei se seu filho vai sobreviver. Eu falei, você é Deus? Eu não sou religiosa, tá, gente? Mas, assim, a gente não pode falar uma coisa que a gente não sabe, né? E quando você lidar com uma equipe de médicos muito competentes, que não tem esse conhecimento, você fica desamparada, né? A família fica desamparada. Então, a fé, nesse momento, ela é muito importante para a gente poder seguir, né? Então, eu e meu marido, a gente tinha muita fé que a gente ia conseguir sair dessa. E eu sempre escutei, depois que eu fiquei sabendo que era SCN2A, eu sempre escutava assim na minha cabeça, vai atrás que deve ter alguma coisa. Vai atrás que deve ter alguma coisa, algum medicamento, alguma coisa do gênero. E aí eu descobri que tinha um simpósio nos Estados Unidos, fiz meio que uma vaquinha, fui para os Estados Unidos, porque o meu intuito era falar com o laboratório desse moço aqui, do Márcio, que tinha a Patient Advocacy, o Patient Advocacy estava lá, e o meu intuito era conversar com ele e entender como que era esse medicamento, né, que é o Praxis 222, que é um medicamento específico para as crianças que têm o que o Francisco tem, que é esse CN2A com ganho de função, que dá epilepsia e atraso no desenvolvimento global. E esse foi o começo, de 2 anos atrás, né, que eu sei que o Márcio também, paralelamente, estava querendo trazer aqui para o Brasil, enfim. Eu acho que a força ajudou muito com que a gente conseguisse, né, e aí o Márcio vai explicar a parte técnica de tudo isso. Eu estou aqui falando como família, né, e representando as outras famílias que tem na nossa comunidade, que é cerca de 40, mais ou menos, né? Mas eu tenho certeza que tem muito mais criança com esse SCN2A no Brasil, e o nosso intuito aqui é aumentar esse número de crianças para ter dados, para ter laboratórios interessados, para a gente dar todo o conforto e uma sobrevida para essas crianças, né? E aí a gente, né, que eu digo,
o Tony também participou, ajudando, enfim. É importante ter uma agência que faz essa intermediação, né, que é uma parte burocrática aí que eles vão falar. Mas uma coisa muito importante, pessoal, eu como líder da SCN2A Brasil, é muito importante a gente ter conexão com as pessoas que estão na nossa comunidade. Ou seja, tem muitos pais e muitas mães que não falam inglês, que não sabem, por exemplo, porque às vezes você vai procurar sobre a SCN2A, só tem inglês. Aí você vai lá e coloca um tradutor, uma sopa de letrinhas, um tradutor, que às vezes traduz de um jeito que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então, é bom ter um porta-voz para a gente poder passar para essas famílias uma tranquilidade, uma esperança, né? Porque eu sou muito agradecida por a gente ter essa pesquisa aqui no Brasil, porque vejam quantas outras famílias buscam isso e ainda não tem, né? Mas a gente tem que sempre acreditar que vai ter. E a primeira criança, né, já participou do estudo lá em Porto Alegre. A gente foi aberto um centro de estudo na Casa dos Raros, em Porto Alegre, junto com o Hospital das Clínicas, né, de Porto Alegre. E conseguimos, assim, com muita junção, muita troca, junto com os pais, explicar qual era o intuito desse estudo clínico, né, de tudo isso que vai acontecer, que vai ter muito sucesso, porque a gente sabe que o medicamento tem ótimos resultados, né? Ele é um medicamento completo, é um ASO, né? Que eu não sei falar o que ela falou, tá? Não adianta. Eu não sei. Mas eu sei o quanto ele é importante. E essa união da nossa comunidade, de dar todo o respaldo para os pais, para as mães, de explicar para que serve, como é que é o medicamento, como é que vai funcionar a pesquisa, como que eles vão estar respaldados, né? Eu me sinto muito feliz em poder fazer isso, porque eu não faço isso só pelo meu filho, eu faço isso por todas essas crianças, que eu sei que elas são extremamente fortes, elas têm a sua missão aqui, como nós também, né, pais de crianças com doenças raras e graves e com epilepsia, temos a nossa missão também. E é muito importante que a gente tenha essa união. Então, se aqui nós temos outras associações, é muito importante ter essa união, essa troca, esse positivismo, acreditar, porque a tecnologia está aí para isso, para ajudar a gente. Essas crianças que têm, o caso que meu filho tem, é muito grave, né? Em nenhum momento eu penso que vai acontecer alguma coisa ruim com meu filho. Eu sempre penso que vai dar certo, né? E todos os dias eu levanto, vocês não ficam angustiados? A gente fica, mas a gente tem que aceitar, porque a melhor resposta para a gente ter bons resultados é aceitar. Primeiro de tudo é aceitar. E o que mais que eu vou falar aqui? Uma coisa que é importante. A gente tem 4 crianças em Porto Alegre, né? Que aí o Márcio vai falar, e a gente está, em breve, abrindo o estudo aqui em São Paulo, tá? Para outras crianças, que vai ser no Hospital HC, né? E a doutora Cat, que está conduzindo aí, que ela não pode vir, uma pena. E que mais? Eu acho que é isso, gente. Agradecer muito por estar aqui, essa iniciativa aí, Daniel, obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui, porque eu acho que é um começo para muitas coisas boas que estão por vir, né? Eu acho que tem que ter muita união. Existe o lado burocrático, existe políticos toscos que não vivem o que a gente vive e não sabem o que falar, né? Mas deixa eles falarem, pode falar. Como a deputada Andréia falou, eu sou barraqueira, não sei você, eu sou muito barraqueira, meu marido tem vergonha de mim. Eu sou muito barraqueira. Se eu tiver que falar, eu falo pelos meus filhos, eu não tenho problema nenhum. E pensar também uma coisa importante. O Brasil é um país que, ainda bem que a gente tem essa facilidade. Por mais burocracia que a gente tenha, eu participo de reuniões com laboratório, né, de conselho, enfim. E fui elogiada, né, a nossa associação foi elogiada, dando parabéns pela adesão que nós temos, os brasileiros, né, porque a gente tem, eu acredito muito, é porque a gente tem essa união, porque nós somos uma família mesmo.
Porque o estudo, participar, né, é um pouco complexo. Mas e daí? Qual que é a vida de alguém aqui que não é complexa, com um filho com epilepsia rara? Então, o estudo, para mim, é uma luz maravilhosa no final do túnel. Então, isso, eu só tenho a agradecer que venham outros, né? Tem o bloqueador de sódio molecular, enfim. Mas, estamos juntos. Tenho muita fé, acredito muito que nós fomos escolhidos para passar aí para frente, deixar um legado da importância da participação nesses estudos clínicos. Tá bom? Obrigada, gente. Grace, muito obrigada. Que depoimento emocionante, né, gente? Que inspira a gente. Agora, por favor, então, Márcio Souza, presidente da Praxis. Não sei o que falar agora, depois da Grace. É uma honra, mais do que tudo, um prazer imenso estar aqui. Eu só vim para esse evento, para o Brasil, falei para o Daniel, que tem uma história interessante também, ele está ali no fundo. Primeira vez que o Daniel entrou em contato comigo, ele falou, eu conheço seu irmão, nós fomos para a escola juntos, e ele falou que eu tinha que falar com você. Eu falei, qual a coincidência de alguém que conhece o meu irmão? Aliás, todo mundo conhece meu irmão, é um problema de família diferente. Quando todo mundo fala mãe do tal pessoa, no caso da minha família, eu sou o irmão dele, o que é interessante. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é a qualidade do evento. Eu tive o prazer, a oportunidade de estar em eventos no mundo inteiro. Eu tenho 27 anos de carreira no próximo mês, completamente dedicado a essa área. Faz quase 20 anos que eu estou fora do Brasil, liderando equipes para desenvolvimento de drogas, para comercialização de drogas, para doença rara. Eu já tive muitos eventos como esse. Eu nunca vi, eu não estou exagerando não, eu não sou de mentir nem de exagerar, um evento como esse. Por quê? Todas as entidades presentes, e todas as entidades com muita humildade, realmente expondo as possibilidades do Brasil. Eu sei que nós falamos de vez em quando dos problemas do Brasil, mas o que nós estamos realmente olhando são as possibilidades do Brasil. De todo esse engajamento que existe aqui, não existe em nenhum lugar do mundo. Eu sei que a Lu falou um pouco, a Cris, em relação a parece um evento dos Estados Unidos. Eu diria que parece, mas é como se fosse a classe inferior dos Estados Unidos. Os eventos que eu já estive em muitos. Porque tem um certo preconceito da visão de outras entidades. E hoje o que eu estou vendo, e eu entendo que vai ser assim o restante, é uma compartilhar e realmente ganhar da visão de todos. Primeiramente, eu acho que isso é impressionante, é uma coisa que a gente nunca pode perder como brasileiros e como Brasil, e parabéns à organização, que é fundamental. Um pouco do que, o próximo tópico aqui na minha lista, do que o Lécio falou. Há 15 anos, 10 anos, 2 diagnósticos. Tudo que a gente não sabia naquele momento, a gente, Lenot Gaston, tinha umas definições, mas era um basket aí bem grande, e West. E era isso, né, que hoje são 900 genes, na última descrição, específicos. 30 que são os mais comuns, que são os que nós falamos mais, mas 900 total. Então, a parte genética, como foi ilustrada primariamente na manhã no evento, evoluiu muito, mas todos nós temos ainda que evoluir muito mais e entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Nem todas vão poder ser ajustadas, infelizmente. Nós não vamos poder ajudar a todos, mas vamos poder ajudar muitos no desenvolvimento dessas drogas. Teve um número de menções ao Behind the Seizures, que foi um programa que, pelos últimos 15 anos, mais ou menos, desde que foi formado, a BioMarin foi a empresa que formou, junto com a NVT, e nós participamos com Praxis, minha empresa anterior, trabalhava nisso, participou. Infelizmente, o programa está mudando muito esse ano, por outros motivos, mas porque o programa ajudou tantas pessoas nos Estados Unidos,
uma outra empresa está reiniciando um outro programa. E é essa ideia do semear, que está sendo falado hoje, né? Às vezes é a falha que ajuda. Vários pacientes foram diagnosticados, mas daí eu vou usar uma outra estatística que muita gente não sabe, talvez ninguém saiba, porque isso foi feito pela Praxis. Todos os pacientes que foram diagnosticados, nós, como sponsors, como patrocinadores, recebemos a lista de total de pacientes e os médicos, não nenhuma informação do paciente em si. E o ano passado, e no começo desse ano, nós ligamos para todos os médicos, perguntando como estão os seus pacientes, como está sendo a evolução. E mais de 90% deles falaram, que paciente? Não existia também um acompanhamento médico, então existia o diagnóstico, mas não acompanhamento médico. Eu não acredito que isso, no melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS, e eu garanto isso, tendo usado muito sistema de saúde, aconteceria. Então, acho que a gente critica muito o SUS, mas também tem que ter a paixão da classe médica no Brasil é muito diferente e muito superior em todos os lugares do mundo. Então, tem muito para evoluir, mas também tem muito para agradecer. Nesse ponto do diagnóstico, sei que nós estamos aqui para falar de pesquisa clínica, mas estou tentando alguns tijolos aí nessa parede que são importantes. Os números são as coisas mais importantes. Todos os meus colegas estão fazendo a mesma coisa que estou fazendo, dedicado para o desenvolvimento de drogas para doenças raras. A primeira pergunta é, quantos pacientes nesse país? Quando nós vamos pensar num estudo clínico, e não precisa de muitos. Primeira pergunta que eu fiz para o Daniel, quantos pacientes você acha que você tem na sua lista? Acho que no momento eu tinha 18 no primeiro, né, Daniel? Depois, tem agora 20 e tantos, tem 30. E isso já chega o interesse em termos assim, não, então agora nós podemos fazer um investimento nesse país para ajudar. Por quê? Entre 30 vão ser 3 no final, participar, 4, 5, quantos sejam. Mas isso já é muito importante. Então, mantenham listas, mantenham contato, para quando a ligação chegar, está todo mundo pronto. E vai chegar. Todas as que estavam na lista que foi colocado hoje, vai chegar em um determinado momento. A gente pode passar o dia inteiro falando das complexidades do Brasil. E das complexidades regulatórias, complexidades do CONEP e de CEP. Eu acho que eu não vou me alongar muito em relação a isso, que outros vão falar. O João fala de todas as iniciativas que a Anvisa fez, que revolucionou o que a Anvisa de 15 anos atrás, hoje é impossível de reconhecer. E parte técnica incrível da agência e a parte de comprometimento não só para estudos clínicos, mas para aprovação, realmente evoluiu de uma maneira que nenhuma outra agência no mundo evoluiu. Então, nós queremos muito mais, mas temos também que celebrar os avanços. Mas eu acredito, a minha perspectiva é que o Brasil é muito tímido. Então, toda vez que nós estamos falando de uma mudança, estamos falando de uma pequena mudança. E o que a comunidade rara precisa, mais uma vez, na minha opinião humilde, é um grupo dedicado a desenvolvimento e pesquisa em doenças raras. Até que isso aconteça, com todos os entes, regulatório, ético, médicos, outros pesquisadores, coordenadores, e que seja um processo, e que exista uma maneira de prever. Porque qual o problema principal hoje? Temos um estudo nesse momento, por exemplo, que o Brasil tem um dos maiores números do mundo, mas o estudo vai acabar antes da aprovação regulatória e ética no Brasil seria possível. Então, não existe oportunidade. Então, não é querer trazer para o Brasil, que eu, como brasileiro, gostaria muito de trazer o estudo ao Brasil. Não existe essa possibilidade. Então, a única maneira, no nosso caso, é pacientes brasileiros que possam ir aos sítios de estudo fora do Brasil. Mas isso não é sustentável para todas as empresas, isso não vai trazer mais. Então, a maneira de trazer mais pesquisa para o Brasil, que é um país muito, muito atrativo, é realmente
não pensar que a pesquisa é o demônio. Desculpa até pelo uso da palavra. Muitas vezes a impressão que temos como executivos de empresa é que a desconfiança é tão grande na pesquisa que muita gente não quer engajar e ter uma conversa. E é o contrário, eu amo o que eu faço porque ajudo pacientes. E basicamente todas as pessoas na minha posição fazem isso pela ajuda ao paciente, não por nada mais. Então ter essa confiança é muito importante de uma maneira geral. O papel do paciente, o papel de todos vocês, de todos nós como pesquisadores, médicos, pacientes em geral. Coisas simples, eu estava falando isso para a Grace há uns minutos. Faz um diário com tudo que está acontecendo com o paciente. Quando chegar a pesquisa, vai ser a primeira pergunta. Quantas crises? Que tipo de crise? Quando isso acontece? É em cluster ou não é? São juntas ou não? Só isso já vai muito mais rápido o desenvolvimento. Então, mantenha realmente o máximo de anotação. A informação dos pais é muitas vezes mais importante do que a informação dos pesquisadores em geral. E o que eu vou talvez finalizar aqui é com 2 exemplos. 90% da pesquisa, mais que 90%, mas estou usando um número menor, da pesquisa para doenças raras, em especial encefalopatias e epilepsias em geral, são feitas por empresas que não estão presentes no Brasil. Então, a gente tenta pegar a opinião das pessoas que estão aqui, como que nós podemos melhorar para trazer mais. Mas, na verdade, as pessoas que estão decidindo têm medo do Brasil. Então, realmente, ter uma iniciativa e use outras pessoas para convencer os nossos colegas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a trazer mais. Mas não é pensando simplesmente aqui, localmente, que isso vai acontecer. Não tem nenhuma droga específica, zero específica para nenhuma das doenças que nós falamos hoje, que o laboratório está presente no Brasil hoje. Então, é realmente, fora a Ultragenyx, que tem uma presença aqui para Angelman, se eu entendo que, inclusive, resultados preliminares muito legais, estou torcendo muitíssimo para o ASO deles. Fora isso, nenhuma outra tem presença no Brasil. Então, a importância de seja mesmo barraqueira. Não foi isso a palavra? Obrigado pelo tempo. Muitíssimo obrigada, Márcio. Viu o recado do Márcio, né? Continuaremos todos barraqueiros. Agora eu passo a palavra ao João Batista da Silva Júnior, gerente da Anvisa. Por favor. Boa tarde já, né? Boa tarde. Em nome da Anvisa, quero agradecer ao Daniel, que ele está por aí, né? Pelo convite. A gente ficou muito feliz da oportunidade de estar aqui. A agência, apesar de todas as questões de fim de ano que a gente tem, mas é muito importante. E para mim, pessoalmente, estar aqui também tem sido uma alegria muito grande. Eu sou de uma área da Anvisa, que é uma área que regula. Vou falar um pouquinho da Anvisa rapidamente, preparei uns pontos aqui, mas eu queria fazer uma introdução de uma área que regula o transplante, né, e regula também a hemoterapia, né, os bancos de sangue. Eu, originalmente, vou fazer 20 anos ano que vem que eu estou na Anvisa, trabalhando nesse setor. E, em 2014, nós começamos uma discussão no Brasil, porque partes do corpo humano, né, sangue, tecidos, células, órgãos, estavam sendo desenvolvidos por uma tecnologia mais inovadora, né? Hoje é possível, por exemplo, você construir órgãos num laboratório, por exemplo. A gente chama de engenharia tecidual. É possível, através de um gene humano, vocês, né, compartilham isso e vivem isso, através de um gene humano, você faz toda uma tecnologia para que esse gene possa corrigir, possa substituir um gene que está defeituoso num paciente. É terapia gênica,
né? E células podem ser usadas hoje também como medicamentos, né? Terapia celular avançada. E em 2014 nós começamos então a discutir isso no Brasil, já tinha produtos aprovados na Europa, nos Estados Unidos, e a gente não tinha, né, alguma coisa sobre isso, começamos a estudar isso. Isso em 2012, na verdade, em 2014 começou isso a se materializar, e começamos a observar que esses produtos inovadores, eles estavam sendo desenvolvidos para doenças raras. E aí houve uma revolução, não só na Anvisa, como também no Brasil. Por exemplo, em 2014 foi publicado, né, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. É uma iniciativa do Ministério para tentar entender esse processo. Olha aqui, nós estamos diante de pacientes e vocês conhecem, não é a agência, muitas vezes não é o médico, como o doutor que colocou, não é a indústria. Quem conhece isso mesmo de perto é o paciente, é vocês, a família que estão envolvidos. E a partir daí nós começamos a aproximar de associações de pacientes, coisa que a Anvisa nunca tinha feito antes. E revolucionou a nossa mente, revolucionou a nossa forma de trabalhar, revolucionou a nossa forma de regular. O que é regular, né? Às vezes se confunde muito com aquela regulação que o SUS faz, da distribuição de medicamento e de assistência. A regulação que eu estou falando é uma avaliação que a agência faz, que as autoridades sanitárias fazem, no Brasil é a Anvisa, mas tem outros países que têm outras características, que é você fazer uma avaliação de riscos e benefícios daquele produto, daquele serviço, daquela, né, tecnologia. Então, a Anvisa é como se fosse a porta de entrada dessas tecnologias, tanto desenvolvidas no país, tecnologias nacionais, quanto desenvolvidas em outro país, né? Porque é importante entender, sim, que essas tecnologias, quanto mais novas elas são, mais riscos elas podem ter. Então, é por isso que a pesquisa, essa mesa é tão importante, que a pesquisa é que vai definir tudo isso. Então, quando o Ministério da Saúde cria essa política, com várias questões ligadas à assistência, que vocês discutiram muito bem aqui, a Anvisa também teve que trabalhar internamente, porque vocês viram aqui, olha, o doutor Lécio colocando, né, pesquisadores colocando, vocês mesmos sabendo, olha, a individualidade do que é uma doença rara. A gente pode até agrupá-las, né, em grupos, em clusters, em grupos mesmo parecidos, mas, na verdade, estamos trabalhando aqui numa perspectiva de medicina personalizada e medicina de precisão, né? Ela é personalizada porque o médico precisa fazer uma atenção específica àquele paciente. E ela é precisa porque, muitas vezes, tudo isso é um diagnóstico molecular, um diagnóstico muito celular, muito, né, genético, podemos dizer assim. Então, a gente está diante de uma situação diferente. Como é que a gente regula esses produtos? A Anvisa regula desde tabaco, né, cigarros, regula alimentos, regula sangue, eu falei para vocês, tecidos, regula medicamentos, saneantes, né, esses saneantes que estão na casa de vocês aí, os detergentes, tudo, a Anvisa está regulando para ver se não tem se é tóxico para a população. Imagina, cada produto desse tem o quê? Tem uma avaliação de risco e benefício diferente. Medicamento, vamos pegar medicamento que eu acho que todo mundo entende, uma aspirina, que foi estudada há muitos anos atrás, né? Ela tem uma avaliação de risco-benefício que foi feita à época. A gente vai pegar uma insulina, por exemplo, que é um chamado biológico, que é mais complexo. E agora a gente tem as terapias avançadas. E cada uma desses produtos aí tem uma avaliação de risco diferente. E essa avaliação está relacionada ao quê? Relacionada à doença, ao conhecimento, a nossa colega falou, né, da história natural da doença. Então, quanto mais você conhece, por exemplo, uma hipertensão arterial, a pressão alta, ela é muito conhecida. Os médicos sabem de cabo a rabo como é que funciona, sabem os mecanismos de ação, mecanismos moleculares, sabe tudo, né? Então, olha para você ver, é fácil você fazer uma pesquisa, você sabe o que eu quero chegar, quando é que um paciente vai realmente, ele vai dizer que está hipertenso ou não, como é que eu vou controlar, porque sabe-se tudo sobre aquela doença. Quando você tem uma doença rara, você muitas vezes não sabe, o médico não sabe, muitas vezes o pesquisador não sabe, né? Por isso que a nossa colega colocou sobre a doença básica, tem que estudar. Imagina o regulador, imagina quem está com os dados na mão, né? Que vai dizer assim, será que realmente essa pesquisa vai levar a alguma coisa? Será que aquele desenho ali está expondo, aquele desenho que fala, né, como é que o protocolo que o pesquisador está preparando, né, para se fazer a pesquisa? Será que está expondo o paciente a risco desnecessário? Será que realmente foi avaliado a toxicologia, o risco, né? Por exemplo, será que nos animais, outra coisa também, como é que você, olha bem, a gente vai estudar um azo, sei lá, ou vai estudar, né, uma molécula
humana, estritamente humana, né? O ASO, por exemplo, é um RNA, né? Um ácido nucleico humano, sintetizado. A terapia gênica é um genezinho lá, colocado num vetor, que vai levar esse gene lá para o interior da célula. Tudo isso é humano, nós estamos começando a estudar isso em animais, né, nos laboratórios. Mas será que aquele resultado ali, realmente, nos animais não foi tóxico, né? Como é que eles vão fazer isso em humanos? Para não expor as pessoas que já estão com sofrimento a um risco desnecessário, né? Então, essa dinâmica toda de regulação, ela é muito complexa, porque você está diante dessa situação, em que você precisa, ao mesmo tempo, ser célere, muito rápido, não pode ficar demorando com aquilo, né, com aquela avaliação, ao mesmo tempo você precisa ver se aquele risco o paciente, né, vai suportar, e você vai ter dados, né, que digam que aquilo ali vai chegar até o fim. Enfim, é um processo complexo, né, mas que a gente... E quando foi discutir a doença rara dentro da Anvisa, o que a gente fez? Nós vamos ter que mudar. Não é a mesma coisa de fazer um estudo para vacinas. Vocês acompanharam as vacinas na Covid-19, né? Eram 1.000, 2.000, 5.000 pacientes que utilizaram o produto para dizer, não, essa vacina aqui, ela é segura, ela é eficaz, ela é de qualidade. Na doença rara, eu não vou chegar em 1.000 pessoas. Quando que eu vou chegar? Talvez em 15 anos, né? Mais do que isso. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer... Olha, não é as mesmas metodologias científicas ou estatísticas para dizer se aquele produto ali é seguro, eficaz ou de qualidade. Eu vou lhe dar um exemplo para vocês. Recentemente, nós aprovamos para registro, para uso comercial, não é nem para pesquisa, para registro, um produto para uma doença ultra rara. É uma doença muito rara. Só para vocês terem uma ideia, tem na população mundial, que é um produto internacional, a população mundial tem 120 pessoas que têm essa doença. Quando chegou para a gente os dados para aprovar para registro, tá? Não é nem pesquisa, tinham só 30 pacientes que utilizaram esse produto, é um produto de terapia gênica. Nós olhamos assim e falamos, cara, 30 pessoas, qual a estatística que eu vou, né, usar? 30, será que eu consigo fazer um padrão, dizer se realmente, né, aquilo vai ser para toda a população, vai ter pelo menos uma média de eficácia, todo mundo vai ter o mesmo benefício, né? E aí você analisa, mas 30 pessoas em 120, isso é muito. Nem vacina a gente não consegue uma porcentagem dessa. Mas tem todas as incertezas. Quero dizer o que com isso? Que quando a gente foi fazer as primeiras normativas, em 2017, foi a primeira normativa de terapia de doenças raras, para qualquer tipo de medicamento, né? Nós olhamos, olha, vai ser uma dificuldade muito grande, porque a gente não tem metodologia para dizer se aquilo ali, né, o pesquisador sabe aqui, metodologia para dizer se aquilo ali vai ser eficaz e por quanto tempo. Então, como é que foi criada a legislação? Assim, olha, é disruptivo, ou seja, não tem nada parecido, mas o paciente precisa. Então, tem que ser rápido e a gente vai ter que pensar um mecanismo regulatório adaptado, também inovador. Assim como a doença é rara, né, a regulação precisa também ter essa dimensão de uma regulação específica para isso. Então, foi criado em 2017. Essa legislação ela é mais para acelerar. Então, hoje, por exemplo, o ensaio clínico, que a empresa chega, olha, eu estou com os dados aqui, eu fase 1, que é a fase lá no início, mas fase exploratória, que é a mais preocupante para a gente, porque é onde sai dos animais, né, sai do in vitro para os seres humanos. Ali é o momento mais complexo que a gente tem, porque tem que ser com bastante cuidado, usado em poucos pacientes primeiro. Às vezes, se a doença estiver adulto, é melhor que use as primeiras aplicações sejam em adultos, aí você vê se tem alguma coisa imunológica, tem uma reação imunológica grave, se vai ter alguma coisa. Não, foi bom em adulto? Passa para as crianças, e assim você vai fazendo um trabalho garantindo riscos, para não expor a criança a risco, não expor, né, o paciente a risco, que vai fazendo esse tipo de coisa. Então, no ensaio clínico hoje, uma empresa está com esses produtos, fase 1, ou fase 2, ou fase 3, enfim, hoje existe um prazo de 30 dias para que a Anvisa faça uma avaliação. Isso é complexo, não é sempre que acontece, às vezes, dependendo da situação, tem muitas fragilidades também na própria documentação, perdi meu tempo já, né? Na própria documentação da empresa, porque ela também está estudando, ela também não tem todos os dados, ela tem muitas incertezas. Então, isso é mais complexo, né? E para registro, um produto que já está pronto, então, com todos os dados, a Anvisa tem 60 dias. Né? Então, hoje, eu vou falar rapidamente só, mas tem muita coisa, né, para não dar tempo. Rapidamente, assim, para vocês, o que a gente tem enfrentado? É muitos desafios, pessoal. Primeiro, são doenças com pouco conhecimento, não sei se vocês sabem disso, né?
Muitas vezes doença em pediatria, recém-nascido, então isso é mais difícil ainda, porque são populações vulneráveis, né? São novas tecnologias, por exemplo, uma terapia gênica, onde eu trabalho mais fortemente, eu tenho mais competência até para falar melhor. Terapia gênica, por exemplo, você não sabe se aquele gene que é exógeno, ele veio de fora, foi injetado ali na célula, se ele vai permanecer por muito tempo. Então, por mais que o resultado foi positivo, não teve riscos, né, nós temos que fazer um mecanismo o quê? Registrar e acompanhar por longo prazo. Hoje, então, esses produtos são registrados sob condições, é o nome que a gente coloca na legislação, né? E a empresa vai acompanhar isso por longo tempo, 15 anos, por exemplo, para ver se aquele gene vai continuar produzindo a substância e trazendo os benefícios para o paciente, né? E também verificando a segurança a longo prazo. Eu queria chamar a atenção nesse momento, que estou com o paciente, hoje a gente tem 8 produtos registrados, um vai registrado agora para a distrofia muscular de Duchenne, mas são 8 hoje oficialmente, mas já vai ser 9. 9 produtos de terapia avançada, terapia gênica registrados no Brasil, para uso comercial, uso populacional. E aí as empresas estão com bastante dificuldade, sabem o quê? Porque nós exigimos que, após a aprovação, quando o paciente for utilizar em uso comercial, né, a empresa faça um estudo clínico observacional, que é o paciente, olha, o médico vai ligar, vai acompanhar, vai dizer como é que estão os resultados, fazer exames e tudo, isso por muito tempo, isso vai durar por muito tempo. E aí os pacientes não estão querendo participar, é o que a empresa tem nos colocado. Então, aproveitando, participar das observacionais. É porque, às vezes, recebeu a medicação, né, e não quer aquela coisa toda, de ficar aquela mão de obra, de ficar, né, então tem isso. Mas, aproveitando vocês aqui para conscientizar, né, para que vocês participem, por favor, dos estudos observacionais pós-aprovação. Isso é importante para nós conhecermos a longo prazo, né, e para vocês também que vão receber uma certa assistência. Então, estou chamando a atenção para isso, tá? Quando chegaram de vocês e tiver um produto comercial aí. Bem, aqui, só para finalizar mesmo, o desafio é isso. Aí nós criamos também, pessoal, para a terapia avançada, né, que é o que nós trabalhamos diretamente, uma coisa que chama aconselhamento regulatório. Vocês viram a dificuldade que tem aqui das pesquisas, né? No Brasil, principalmente, pesquisa nacional. Então, a gente criou um grupo específico, é um case na Anvisa, né? Podemos dizer que é uma startupzinha lá dentro da Anvisa que nós criamos, para que a gente pudesse fazer aconselhamento regulatório para ajudar o pesquisador. Acontece muito isso na Europa, nos Estados Unidos, e isso ajuda muito. Antes de submeter a documentação, antes de falar, a documentação é essa aqui, discute com a empresa várias vezes, que já chega a documentação prontinha, e aí conseguem fazer rapidamente. Nos Estados Unidos, por que eles fazem com 30 dias? Não é porque são mágicos, é porque discute com a empresa muito antes. A Anvisa não, recebe que são pilhas, mais de 2.000, 3.000 páginas, e quer que a gente faça uma discussão em 30 dias, não tem jeito. Então, nós precisamos implantar isso. Então, é uma coisa que a gente está discutindo isso. Na harmonização internacional, o doutor Lécio colocou bem isso aqui, porque esses são todos estudos multinacionais, então, se o Brasil tiver alguma norma diferente, vai dar problema, então a gente está tentando fazer isso. O Brasil tem hoje parceria com a FDA, com a Europa, a gente pode fazer avaliações conjuntas, também isso facilita. A gente tem uma coisa que a gente chama reliance, que é, no inglês, confiança regulatória. Então, se os Estados Unidos aprovou, a gente pode rapidamente aprovar aqui também e depois fazer monitoramento. Está se trabalhando isso também, né? E, pessoal, eu acho que é importante isso, finalizando mesmo, quando a gente começou a trabalhar e foi fazer várias reuniões com associações como essa, participar de eventos como esse, com a associação de pacientes, foi muito importante. E a gente está cada vez mais tentando utilizar o conhecimento de vocês nesse momento regulatório, que é um momento muito científico, mas, assim, às vezes a opinião de vocês, a visão de vocês pode ajudar muito a clarear coisas, a melhorar as nossas, por exemplo, o que pode ter na bula do medicamento para ajudar o médico, ajudar a orientação de vocês. Então, a gente está pensando em mecanismos também para aproximar o próprio grupo de pacientes nos nossos trabalhos. Mas é muita coisa, né? Não dá para discutir, a gente vai abrir outros fóruns aí para a gente discutir melhor, mas é isso. A Anvisa tem essa visão, a doença rara é prioridade da agência, tanto para acelerar o processo, em relação aos outros, né? A gente tem filas de medicamentos para outras doenças, mas doenças raras têm sido a nossa prioridade, né? Com todas as dificuldades que se tem na agência, uma agência que tem muito pouca gente, mas, enfim, eu acho que com a participação de todos a gente consegue, talvez, trazer para o Brasil mais atrativo para fazer as pesquisas aqui e também para aprovar, né, gente? Pesquisa é muito importante, não só para a agência aprovar. Vocês viram aqui na discussão na mesa anterior, depois que a agência aprova, vai passar por uma série de outros, né, percalços para chegar até no paciente.
mas a fonte é a pesquisa. Se a pesquisa for bem feita, os dados forem bem feitos, a Conitec vai ter as dificuldades dela também, mas uma hora ela vai aprovar, o Ministério vai incorporar e assim vai. Então, a fonte é fortalecer a pesquisa, tanto para a agência, para a Anvisa, quanto para os organismos que vão fazer o acesso da população com dados que sejam cada vez mais robustos, né? Para a gente poder ter esse resultado. Muito obrigado, muito satisfeito. Obrigado, Daniel, pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, João Batista. A doutora Dani agora vai coordenar algumas perguntas da mesa. Bom, primeiro agradecer a mesa, superou as minhas expectativas, não sei a de vocês. Acho que foi um bate-papo que trouxe uma proximidade e trouxe também um pouco da angústia de todo mundo no seu dia a dia de trabalho, né? E eu acho que é importante que as famílias e a comunidade como um todo compreenda que é um processo extremamente complexo, né? A gente tem pouco tempo para perguntas, eu tenho uma aqui, mas eu queria colocar algumas questões que eu acho que são fundamentais, que o Lécio primeiro ele colocou, e vou pontuar, pegar um ganchinho da voz dele, porque nós somos médicos assistentes, que existem os médicos pesquisadores, os médicos que estão envolvidos nesse processo. Eu tive a oportunidade, eu já posso falar isso, né, já tenho autorização da empresa para falar, eu tive a oportunidade de participar no estudo do canabidiol aqui no Brasil, e eu sofri muito durante o período do estudo, muito, sofri demais, assim. Algumas famílias que estão aqui, inclusive, participaram, colegas também mandaram pacientes para a gente conseguir, mas a gente tem muitos critérios que têm que ser extremamente rigorosos para que haja segurança, acima de tudo, durante o processo de estudo, de aprovação, para que depois a gente, em paralelo, confie a eficácia. Então, é claro que, quando a gente fala de doença rara, nós estamos falando de epilepsias raras, a gente quer um fast track, né? Então, fast track, assim, é a minha grande pergunta depois para a Anvisa, para o João, né? Como que a gente pode imbuir um fast track? Porque, sim, nós temos pressa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei, eu vivi, eu tenho esse repertório em dizer da dificuldade de um estudo clínico. E, assim, dentro de um lugar que foi feito todas as condições ideais, porque essas condições ideais, elas são tentadas, né, de se tentar ter todo o controle, e, mesmo assim, a gente passa muitas angústias, né? E quanto maior o N, eu acho que é pior, porque muito mais crianças, principalmente estudo clínico com criança e adolescente, quando uma criança faz um efeito que pode ser adverso, e sim, eles fazem, a gente tem que abrir inúmeros protocolos de registro e de, inclusive, avaliação se aquele indivíduo precisa ter sido descontinuado ou pode continuar no estudo, e é de extrema responsabilidade, não é uma coisa simples, né? Graças a Deus, até o momento que eu participei, a gente não teve nenhum óbito, mas a gente convivia com essa preocupação do óbito. E eu não tenho como não dizer isso, porque foi o que eu vivi. E isso porque eu estou falando de canabidiol, né? Estou falando de uma coisa que, teoricamente, não, é tranquilo, está tudo certo, é isso aí. E, realmente, o que eu vivi foi de um repertório muito, assim, denso, né? Então, sim, é extremamente importante esse processo de pesquisa. A comunidade, ela clama por isso. Mas a gente sabe que também uma coisa que foi falada pelo João é que, depois que acabam os estudos, vem a medida de vida real. A vida real não está dentro do controle de temperatura e pressão da fase do trial, do estudo clínico. Eu sei que vocês já tiveram uma discussão sobre isso, e é muito importante, mas a gente continua tendo uma métrica, e aí a importância do que o Lécio falou, da compreensão do médico assistente, que é o médico que vai fazer a aplicabilidade dessa medicação ou dessa terapêutica que foi institucionalizada, e aplicar na prática, sem condições de temperatura e pressão ideal, e garantir que haja um tamanho de efeito, que foi o que eu tentei falar no começo, porque a maioria dos estudos eles trazem a eficácia, acima de tudo a segurança, e em complementação
o tamanho do efeito, ou seja, esse estudo, essa pessoa vai continuar, essas pessoas vão usar por 5, 10 anos, e isso vai continuar sendo seguro, isso vai continuar sendo eficaz. É um longo caminho, é dispendioso, é muito caro, mas a gente não pode desistir. Então, eu gosto de trazer os dois lados da moeda, porque quando a gente não traz as duas faces das coisas, a gente pode se envolver muito no sentido e se ficar cego com alguma visão, né? Eu acho que tem que ser assim e bater sempre firme. Então, eu gostei muito da posição da mesa, porque todo mundo acabou trazendo, né, os benefícios e os riscos, né? Acho que todos pontuaram isso, como a vida real é assim. Ela não é controle de temperatura e pressão, como num laboratório. Mas nós precisamos de todas as etapas. Então, pensando em tudo isso e chamando um pouquinho também para que cada um contribua, né, com a sua especificidade, pensar mesmo de que o papel de mexer na comunidade e trazer isso para a gente também, o outro lado da comunidade acadêmica, médicos, políticas públicas, empresas, né, instituições, é que a gente se mexa todo mundo junto, para que também a gente tenha consciência dos riscos e dos benefícios desses processos. Agora vão as minhas perguntas, né? Então, eu vou começar agradecendo mais uma vez, né? Mas eu gostaria de perguntar sobre o fast track, né, que é uma coisa que, para a gente que está no dia a dia, na prática clínica, na assistência, né, a gente fica muito angustiado com essa questão, assim, como que anda a rapidez desse processo? O João falou um pouco, né, acho que o Márcio também colocou a dificuldade. Eu gostaria que vocês dois pontuassem, por favor, para a gente. Eu vou falar rapidinho para o Márcio colocar a experiência prática. Então, o fast track é uma alternativa. As agências reguladoras, elas têm vários modelos, tá? Fast Track é muito usado nos Estados Unidos e que a gente utiliza em certo ponto. Por exemplo, o que é? Você, primeiro, tem uma prioridade naquele tipo de doença. Por exemplo, doenças raras é uma prioridade. Então, se a gente tiver, por exemplo, 100 estudos para ser analisado, você joga a doença rara na frente e ela vai ser a primeira analisada. Então, é um primeiro ponto, né? uma priorização. E você vai avançando nas avaliações e ser rápido aquilo ali. Por exemplo, uma experiência que eu posso dizer para vocês, de fast track que nós estamos fazendo, é com terapias avançadas, que a gente pega o dossiê, né, a discussão, divide em várias pessoas da Anvisa, todos analisam ao mesmo tempo, e com isso a gente consegue ser mais rápido. Uma coisa que eu queria falar sobre rapidez de ensaio clínico, é uma coisa também que a gente tem que refletir junto com a empresa. Uma coisa assim, olha, eu vou falar para vocês uma angústia. Nós, por exemplo, fazemos fast track para terapia avançada, eu falo porque é a área que eu gerencio. A gente faz, por exemplo, em 60, 70 dias, 90 dias, dependendo da coisa, consegue finalizar. E numa vai e vem difícil, porque a gente faz uma exigência, a empresa responde, se ela tiver tudo, ela responde rapidamente, aquilo sai rápido. E a gente corre lá, gasta lá uns 3, 4, 5 meses para liberar uma pesquisa. Aí você começa a perguntar para a empresa, aí depois aprova, aí você pergunta para a empresa assim, mas cadê? Quando é que começa? Vai começar a pesquisa, às vezes, depois de 1 ano que foi aprovado no Brasil. Então, a gente precisa calibrar um pouco isso aí também, talvez fazer junto, né, um trabalho junto com a empresa, o seguinte, olha, a gente está analisando aqui, já vão adiantando logística, porque tem uma logística bem complexa, tem que sair, né, lá do país, vir para o Brasil, a produção. Então, talvez a gente possa ajustar isso com as empresas, para que a gente realmente, o fast track, ele tenha um efeito de realmente chegar rápido para o paciente. Porque senão a gente fica desgoelada lá, ela faz igual o nariz dela, desculpa a expressão mineira, a gente faz igual um negócio, não avalia, não ajuda a empresa, inclusive, porque quando a agência avalia com critério, ajuda a empresa para fazer o desenho bem feito, não tem problema nenhum aqui no Brasil, a gente tem hospitais que foram qualificados adequadamente, profissionais, porque tudo isso é avaliado, né? Profissionais que foram também trabalhados para isso, porque um ensaio, como a nossa colega colocou, ele é muito criterioso, porque a gente não pode ter muitas variáveis dependendo da doença. Uma doença rara ainda tem muitas variáveis. Então, se você não controlar, você não vai saber se aquilo ali é eficaz e seguro, né? Em que condições. Então, é um pouco isso. E outro ponto também do fast track é uma ideia de você, talvez, que a gente conversou muito com o Márcio antes, a gente tem tentado implantar, agora vai colocar isso oficialmente, é a gente fazer o que a gente chama de submissão contínua. A empresa, às vezes, ela nem tem todos os dados.
né? Às vezes ela tem o dado pré-clínico, ela leva para a agência, a gente vai discutindo, né? E quando ela tiver com o ensaio tudo prontinho, ela submete e aprova. Então, isso também é feito fora do país e a gente pode aplicar também, né? Mas esses mecanismos de aceleração é fundamental. Para a doença rara, isso é lei. A gente tem que fazer isso de forma rápida, de alguma forma, usar mecanismos aí, sem perder, pessoal, e você não vá para casa sem saber isso, sem perder o rigor que tem que ter. Então, quando a gente fala assim, olha, o ensaio clínico foi aprovado, pode saber que foi com rigor a aprovação para fazer esse ensaio, né? Mas a gente tem que pensar em mecanismos acelerados, aí, tanto da agência como da empresa, para trazer rapidamente o ensaio começar no Brasil, né? A perspectiva é bastante parecida, na verdade, com o João. Alguns pontos que eu não discordo especificamente o que tem acontecido, mas a divisão na Anvisa, mesmo como nós falamos antes, para terapias avançadas avançou muito, mas para terapias que não são consideradas avançadas do ponto de vista da definição regulatória, mas que são avançadas, realmente ainda não se avançou muito. A Anvisa basicamente copiou, de uma certa maneira, a definição americana de avançada não avançada, mas que nos Estados Unidos a gente fala o que é registrado, que é avaliado pela CBER, ao invés do que a CDER, mas que nos Estados Unidos foi totalmente político quando foi definido, não foi técnico. Então, eu acredito que exista uma necessidade de uma mudança e que esse fast track, essa avaliação seja em geral. Obviamente, não posso falar por todas as empresas, mas posso falar pela Praxis. Deveria existir uma obrigação de se começar o estudo num determinado prazo, quando a Anvisa faz em 90 dias. E que, algumas vezes, punir a melhor maneira. E que não possa mais submeter se não cumpriu o determinado prazo. Eu acho que, às vezes, o mais fácil é que todos nós temos que fazer a nossa parte. Então, a submissão, o comitê de ética, dependendo de qual hospital, qual instituição, é um absurdo. Não existe interesse nenhum em ter uma aprovação para os pacientes. Então, também, isso vocês têm muita pressão mesmo, tem que ser feito, tem como evoluir. Eu, particularmente, discordo com 2 níveis éticos. O Brasil é o único país do mundo com 2 níveis éticos de aprovação. Não melhora a segurança no Brasil para os pacientes, mas piora o acesso a estudo clínico do paciente. Então, seria algo interessante. Talvez como um piloto para doenças raras, alguns centros de excelência no Brasil e uma colaboração. Recentemente foi criado nos Estados Unidos, no FDA, uma divisão só para doenças raras dentro do FDA. Infelizmente, eles não têm orçamento, então eles não podem revisar um pouco do que a gente falou hoje em relação ao Brasil também, aí mais uma coisa que é igual, mas tem um grupo dedicado para doenças raras. E eu acredito que isso poderia ajudar muito a melhorar mesmo, porque são muitas, né? Raro não é raro, né? Como nós falamos sempre, isso tem uma maneira de melhorar. E não é só raro, muitas outras doenças da idade também, né? Nós estamos envelhecendo com uma população, graças a Deus, e tem muitas doenças também no outro lado da vida aí que nós vamos precisar, todos nós, e que seria interessante ter um pouco de foco regulatório, mas o comprometimento de vir para o Brasil, para muitas empresas, existe. A certeza do processo que realmente deveria melhorar muito aí. Eu vou agora fazer uma pergunta para as meninas das instituições. Bom, o Márcio colocou uma coisa, ele pontuou uma frase que, para mim, tem um sentido e um eco muito grande no meu dia a dia, como médica, como assistente, né? Você falou que as epilepsias raras, elas são, como você acabou de falar, né? São pouquinhas pessoas, mas quando elas se juntam, elas trazem uma robustez muito grande e uma imagem em relação a isso. E eu acredito, eu como médica, não faço parte desse repertório que elas participam, né, de que uma maneira de todo mundo, delas, né, das instituições, das pessoas, das famílias, se protegerem é se unirem.
porque é uma maneira de se proteger quando você pergunta como que está sendo a pesquisa do Engelmann, como você quer saber como que está acontecendo do Chunk 3, né? É uma maneira também de vocês se protegerem. Então, a minha pergunta é para vocês, assim, o quanto vocês reconhecem e trazem isso para a vivência de vocês, para o dia a dia, essa questão agora. É um mundo muito novo, né? Para mim, acho que para todos os pais aí com crianças de todas as patologias possíveis. Eu tento da melhor forma possível, né? Porque eu trabalho, né? Eu tenho uma empresa e o meu tempo também às vezes eu dedico, né? A gente tem uma turma que ajuda na associação e eu tento da melhor forma trocar, fazer como se fosse um benchmark, assim, como é que funcionou para você e o que poderia melhorar, né? Eu conheço bem o Daniel, conheço algumas outras pessoas que têm associação, falo às vezes muito com os Estados Unidos ou com a Austrália, mas sinceramente aqui no Brasil eu ainda não fiz esse tipo, como é que tal a pesquisa tal, ainda não fiz. Eu acho que é um momento que poderíamos, sim, todas, né, as associações sentarem, entender qual foi a dificuldade que você teve. Eu não tive essa, mas eu tive e pude melhorar de tal forma e conseguir pelo caminho tal. Então, eu acho que é muito importante estar mais perto, né? Eu acho que a Associação Brasileira de Epilepsia, todas essas associações específicas de epilepsia que estão dentro da AB possam ter mais contato. Eu acho que existe, mas eu, sinceramente, eu não fiz ainda esse link. Para a gente é uma forma assim de se proteger. E é muito eficiente, é muito legal, assim. Talvez porque vocês estão já, né, com a Praxis, a gente está, vocês viram modelo para a gente, né? Mas para quem está começando, realmente a gente busca isso. E eu quero comentar porque tanto é uma proteção que casa com o que o João falou e com o que o Márcio falou de 2 níveis de conselho ético, né? 2 níveis de análise ética. E agora com a nova lei, né, que ainda criou lá um critériozinho que eu não vou falar, mas que ainda, para a gente, parece que é um pouquinho mais difícil. E parece que realmente está um pouco descompasso do que a gente vive de urgência e de vontade de participar das pesquisas com o que é alardeado de proteção ética para a gente, né? Como se a gente fosse assim, muito ingênuo, né? As associações, elas estão aqui, elas sabem que elas têm um risco a correr a participar de uma pesquisa. Lá a gente tem muito esse trabalho, lá estou olhando para a Ju, lá que está atrás, que a gente tem um núcleo de inovação e tecnologia dentro do Instituto, em que a gente se reúne, em que a gente debate, né, sempre toda essa tradução do conhecimento, todo esse envolvimento dos nossos números, das nossas famílias. Na verdade, é uma grande família. E o envolvimento que a gente consegue em pesquisa é altíssimo. Certo? Para o nosso N, que existe, eu posso aqui citar a Associação Fundo Incentiva à Pesquisa, a AFIP, que é uma das nossas parceiras, que nos elogiou por esse sentido. Vocês são tão organizados que é melhor passar os dados por vocês. Aí a gente manda para vocês, vocês catalogam, organizam e mandam para a gente, e aí a gente está conseguindo isso. Agora, em relação à interação com as outras síndromes, né, aí eu já falo aqui, se o Daniel me permitir, mas eu acredito que ele iria permitir, a gente tem uma reunião marcada depois daqui, né, que foi uma iniciativa de todas as associações, porque foi muito legal, já era um projeto do nosso portfólio de projetos desse ano de 24, que a gente não conseguiu cumprir, só esse projeto, porque quando a gente tinha a intenção de fazer um encontro de pesquisadores, né, mundiais em terapias avançadas. Mas aí, quando a gente começou a falar lá com a Flávia da Chunk 3, falei, Flávia, bora lá no Ministério de Ciência e Tecnologia? Bora, fomos. Nós duas, nos protegendo, né, uma a outra. Aí fomos as duas lá. Não, isso é muito legal, o Ministério de Ciência e Tecnologia topa, vamos. E é tão rápido que eu falei, gente, que legal. Aí eu fiquei sabendo das pesquisas lá do Chunk 3, eu falei, vamos se envolver, vamos procurar atrás. Aí daqui a pouco falei com a Carol lá, a gente vai fazer um debate, a Carol tem não sei o quê. Sei que daqui a pouco, que é o assunto da nossa próxima reunião, a gente já tem 12 palestrantes internacionais
de pesquisas diferentes em zebrafish, em camundongo, em macacos, em humanos, no mundo inteiro, da Eslovênia ao Canadá, aos Estados Unidos. Então, assim, isso é uma forma de proteção. Porque, sim, não todas dão certo. DDX, 3X, que é uma outra síndrome, que eu acho que não tem representante aqui, a primeira coisa que a menina me falou, que é uma médica, inclusive, Ana, a terapia gênica para DDX, 3X não está dando certo. Eu falei, que ótimo, então vamos chamar o pesquisador para contar para a gente o que não está dando certo? Por que é que não está dando certo? O que falta? Aí eu falo, vou elogiar de novo, a Carol vai ficar sair daqui toda cheia. Aí a Carol pega e me fala, não, em Angelman eles estão discutindo o delivery. Eu falei, nossa, mas isso é bacanésimo, porque lá no Shank 3 eu já ouvi falar aqui de uma biotech que está trabalhando o delivery. Vamos juntar essas cabeças, porque isso protege a gente. Protege a gente e ajuda todo mundo, né? Porque o que impacta na minha vida, impacta na vida do Rafa, porque o meu é Rafa também, do Rafa, do Daniel, e impacta na vida de qualquer um de nós. Então, assim, quando a Liana fala que contava 5 minutos, eu sei o que é contar 5 minutos, e todos nós sabemos o que é contar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Obrigada, contar Ana. quantos anos? Muito bom, imagina. E, só para a gente fechar, eu vou chamar o Lécio. Aí ele entra como Lécio Cat, entra como vice-presidente da ABE, para fechar para a gente. Antes de fechar, tá, Daniela, uma coisa que eu fiquei pensando quando vocês falaram tudo isso, assim, eu vou fazer um desafio, uma proposta. Vai, a Daniela está lá no fundo, a Daniela está aqui, mas se vocês toparem do desafio, da gente tentar fazer, também, com certeza a gente vai precisar da ajuda da Cris, da Luciana Midori, de fazer um registro brasileiro de doença rara. De juntar todas as associações, ao invés de cada uma ficar catalogando individualmente, da gente ter um registro nacional. Isso precisa ter algumas regulações em relação à questão de privacidade, de dado, mas isso é possível ser feito. Imagina que se a gente conseguir, e isso a gente pode, se vocês concordarem, se as associações toparem, precisa ter alguém, a gente pode capitanear na BE, de juntar vocês todos, e, óbvio, com o apoio de todo mundo, da Casa Hunter, da Febra Raras, isso não é um trabalho a muitas mãos aí, mas se a gente tiver todas as doenças raras do Brasil, eu tenho um registro de 30 pacientes de SN2A, de 40 de SN8A, de não sei quantos de Angelman, não sei se vocês entenderam. E, mais do que isso, a gente trabalhar nesse registro, essa questão que o Márcio já tinha colocado, de um pouco da questão epidemiológica, dos dados, isso é um baita incentivo, olhando do lado médico, eu até perguntei isso para o Márcio antes, de assim, uma empresa que tiver um projeto para uma terapia gênica dessas, ela vai enxergar que no Brasil a gente já tem mapeado esse número de pacientes. Isso vai ser muito rápido para a empresa criar um interesse e vir para o Brasil. E isso é uma coisa que, sabe, acho que fortalece todo mundo e a gente conseguiria avançar muito nessa história. E até depois, em termos de política pública, de conseguir mostrar e mobilizar. Porque se a gente tiver todo mundo catalogado, dá para juntar e, do ponto de vista de política pública, pedir mais e que essas coisas funcionem melhor. Então, está jogado o desafio aí, vocês toparem. Eu acho que isso poderia mover e mudar e facilitar muito o futuro do tratamento, de pesquisa e tudo mais, da assistência no Brasil. Certamente. Pode dar uma ideia? Eu acho que a Sim. ideia dela é muito interessante. E o Ministério da Saúde tem uma coordenação específica de doenças raras. Eu acho que a iniciativa de vocês é fundamental, talvez tenha um registro... Desculpa, gente. E a iniciativa de vocês, a ideia de ter um registro da própria associação com outras associações, fantástico. Isso vai ser tanto para a indústria quanto para a Anvisa. Mas, assim, entre em contato também com o Ministério da Saúde, nessa coordenação... Não é coordenação? Na Secretaria? Eles têm esse trabalho junto com a Universidade de Brasília. Perfeito aí, olha. Então, esse esforço vai ser super interessante, porque isso vai colocar o Brasil realmente no patamar de organização. Isso aconteceu muito, pessoal, eu gosto de falar, aconteceu muito com as leucemias, linfomas e mielomas raros, né, que são recidivados, refratários, onde a pessoa já não tem mais alternativa, e a gente desenvolveu, hoje o Brasil tem 4 produtos registrados e várias pesquisas clínicas registradas, trabalhando, acontecendo no Brasil, para esse tipo de produto. E foi uma grande questão que as empresas quiseram vir para o Brasil, porque
a hematologia, a hemoterapia tem esses dados, né? Eles acompanham os pacientes hematológicos, quanto transplante de medula óssea, então foi muito fácil. Então, acho que para doenças raras um caminho interessante também. Fazer um comentário É a disso última também, se fala da puder. mesa. Nós todos aqui dominando. A minha sugestão é simples. A complexidade faz esse tipo de iniciativa não funcionar. Muito, muito simples. No começo, tudo que se precisa é um número, uma identificação genética ou não, e daí conectar com um programa para ter identificação. E como o contato faz um consentimento informado, ó, claro, isso tudo muito, para que se possa fazer um follow-up. Não se perca em 30 meses, 40 meses para se definir um protocolo, porque começar é melhor do que planejar para começar. E como eu disse aqui informalmente, mas agora formalmente, somos também o primeiro patrocinador aqui já comprometido. Gente, que mesa sensacional, com tantos desafios e somas aceitas, né? Muito obrigada a todos vocês participantes.